E agora eu vou passar um método para você para criar uma meta que seja uma meta fácil de atingir. E por que eu digo uma meta? Porque objetivo, ele é muito semelhante à meta, é um sinônimo. Então, os seus sonhos, primeiro, você tem que transformar os seus sonhos em metas, em objetivos, para somente depois transformá-los em realidade. Então, um método fácil para você conseguir estabelecer uma boa meta, um bom objetivo, é o método SMART. É um método muito conhecido, método SMART. É uma sigla em inglês traduzida. Elas formam 5 palavras e eu vou apresentar para você cada uma delas. O S, o M, o A, o R e o T. Então o S, primeiramente, representa especificidade, ou seja, uma meta específica. Por exemplo, você não pode ter uma meta de ser mais feliz, porque você não consegue ser mais específico. Fique mais feliz a partir de agora, é um estado de espírito. Respire fundo, você está vivo. Então, seja grato por isso, já acesse o estado de felicidade. Mas a sua meta, então, ela precisa ser específica. Eu dei um exemplo dos 100 mil reais, né? Então você pode ter uma meta de ter 100 mil reais na sua conta, de 50 mil reais, eu não sei quanto será a sua meta, mas ela tem que ser específica. Você tem que saber escrever o quanto. E um lembrete importante, não deixe na mente, escreva a sua meta. Então, primeiro, ela precisa ser específica. Você precisa saber onde, você precisa saber quando. Tenha clareza, seja objetivo na hora de estabelecer a sua meta. Você quer comprar algo, comprar uma casa, um carro, coloque o quanto vale aquela casa. Porque se você colocar que comprar uma casa, você pode comprar uma casa pior, mais em conta, de menor qualidade da qual você mora hoje. Então seja específico na hora de traçar os seus objetivos. Eu dei um exemplo aqui dos 100 mil e vou seguir nele. Então coloque numa meta que você quer ter 100 mil à disposição de você na sua conta bancária. O M do SMART, então o segundo ponto, né? Ela tem que ser mensurável, ou seja, você precisa ter condição de mensurar. Então no exemplo que eu te dei se você tem uma meta de ter 100 mil, de atingir 100 mil reais disponível na sua conta, é óbvio, sem fazer nenhum empréstimo, né? Mas um recurso acumulado por você, pelas suas produções, você consegue mensurar essa quantidade, ou seja, você consegue mensurar se você já tem 1.000, 2.000, 3.000 e se você está evoluindo. Então tem uma meta que você consiga mensurar o seu estado. Passou um mês, passou 2, passou 3, você consegue mensurar o quanto você já evoluiu, o quanto você já caminhou em direção a essa meta. Você precisa desenvolver uma forma de mensurar se você está mais longe ou se você está mais perto da sua meta. Então, segundo item da meta SMART ela tem que ser mensurável. Terceiro item da meta SMART, ela precisa ser atingível. Sim, ela precisa ser atingível. Então não dá para você colocar uma meta de ter 1 bilhão de reais daqui a um ano. É uma meta pouco atingível, não é mesmo? Ou se você quiser, por exemplo, ter toda a felicidade do mundo, é uma meta que não é atingível. Então primeiro tem uma meta que seja atingível. Você precisa ter condição de atingir ela. Você tem que olhar ela e, claro, ela tem que ser desafiadora, mas você tem que acreditar que é possível atingi-la, é possível alcançá-la. Quarto item da meta SMART, ela tem que ser relevante. O que significa ser relevante? Ela tem que fazer você se mover em direção a ela. É uma meta que provoca você a ir em direção a ela, pela sua relevância. Eu vou te dar um exemplo aqui. Disser para você que você tem uma meta de joga uma bolinha pro meu lado, vamos dizer, joga uma bolinha para mim, eu jogo uma bolinha para você. Joga uma bolinha para mim, eu jogo uma bolinha para você. Isso é um trabalho que pode não fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas se eu disser para você que nós estaremos jogando tênis, aí se tornou algo mais relevante. Não é só uma brincadeira de passa a bolinha para um lado e pega a bolinha para o outro. Não, é um jogo, é um esporte. E você já deve ter percebido que é um esporte que transaciona muitos recursos financeiros. Então a sua meta ela tem que ter relevância na sua história, no seu estágio, no seu propósito de vida. Se a sua meta ela não tiver relação com aquilo que você ama fazer,
com aquilo que você deseja fazer, com aquilo que você tem um propósito de fazer, ela não vai ser relevante para você. E você, com o tempo, vai deixá-la de lado e vai deixar de atingir, de buscar atingir, de perseguir a sua meta. Então, ela tem que ter relação, ela tem que ter um significado para você. Ela tem que representar algo que seja relevante para você atingir, ou seja, é um propósito, é um porquê, é um motivo muito forte. Por que você quer prosperar? Por que você quer atingir níveis de riqueza? Esse porquê é um combustível que vai ajudar você a não desistir na metade do caminho. Então, descreva o porquê, descreva a relevância, o porquê que aquela meta ela tem que ser atingida por você, o que vai beneficiar, o que vai trazer de benefício para você e para sua família. Tenha uma meta relevante, que tenha uma relação de significado e importância para você e para a sua história. Quinto item, para uma meta smart, para uma meta eficiente, ela precisa ser temporal. Eu disse para você que o projeto bom é um projeto que tem data para acabar. Então, projeto bom é um projeto que tem data para conclusão. A sua meta também, ela precisa ter uma data de conclusão, porque quando você tem uma data de conclusão, você começa a avaliar o tempo que você tem a partir de hoje até a data de conclusão e você divide as suas tarefas, você divide os seus compromissos para conseguir atingir aquela meta. Então, a sua meta precisa ser temporal, tá? Então, ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal.